Já que é para ficar em casa, que tal ficar bem acompanhado com as delícias do Varandão Grill? Temos várias opções para o seu almoço e à noite as melhores porções de carne e os melhores caldos. Se você ainda não conhece, vale a pena chamar pelo WhatsApp e solicitar o nosso cardápio. Varandão Grill, a sua melhor opção aqui ou na sua casa. Pense num café saboroso. Com grãos 100% arábica, o café Rei de Judá tem um delicioso sabor equilibrado, levemente adocicado e com um aroma muito agradável. Com grãos do sul de Minas Gerais, o café Rei de Judá é o primeiro café a representar Pinheiral. Disponível em embalagens de 250 gramas em diversos pontos de venda de Pinheiral e Volta Redonda e ainda pela internet. Café Rei de Judá, um café forte e saboroso. Todos os dias você vai ficar muito mais informado com o portal Trocando Ideia. Com notícias da sua cidade, do Brasil e do mundo, o portal Trocando Ideia traz um novo conceito em notícias de forma leve e agradável. Onde você estiver e a qualquer hora do dia, basta acessar do celular, computador ou tablet e ficar muito mais informado. Acesse agora mesmo trocandoideianoticias.com.br. A informação na palma da sua mão. Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Trocando Ideia no YouTube. Nós preparamos com muito carinho um tema muito especial para a gente trocar uma ideia hoje. E o nosso programa Trocando Ideia no YouTube é apresentado aqui desse espaço maravilhoso que é o Varandão Grill. O Varandão Grill, nessa quarentena, oferece para você a oportunidade de você pedir a sua alimentação aí na sua casa. É isso mesmo, o telefone está aqui na tela, você pode entrar em contato pelo WhatsApp e pedir, olha, temos almoço e à noite porções de carne e caldos. De quarta a sábado, é só você pedir que o pessoal do Varandão Grill manda entregar aí na sua casa. E no nosso programa de hoje, vamos receber ela, que é esposa do Fábio, mãe da Maria Eduarda, é nutricionista há 11 anos, trabalha muito no Centro de Diabetes Sul-Fluminense e no Centro Cuidar, no Hospital da Unimed de Volta Redonda, mas que também tem uma enorme paixão por viajar e quando não está trabalhando, curte muito assistir um bom filme. Hoje vamos trocar uma ideia com a nutricionista doutora Paloma Saldanha Campos. Seja bem-vinda, doutora Paloma. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da profissão de nutricionista. Eu gostaria que a senhora contasse para a gente qual a importância de fazermos um acompanhamento nutricional. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje no programa. O acompanhamento nutricional, ele vem para poder fazer com que a gente tenha um aporte calórico, um aporte nutricional adequado frente a nossos objetivos, né? Tanto para uma questão de estética, uma questão de reeducação alimentar, questão de ganho ou perda de peso, né? O acompanhamento dentro das patologias existentes hoje. Então, ele vem para trazer uma qualidade na nossa saúde. E eu também gostaria de saber o seguinte: qual o perfil do paciente, das pessoas que procuram um nutricionista? Então, hoje a demanda que a gente tem maior são pacientes buscando uma reeducação alimentar, né? Para perda de peso, para essa eliminação de peso, para ganho de peso. Os esportistas, a gente tem uma demanda também muito grande de pacientes que buscam a cirurgia redutora, que é a cirurgia bariátrica, pacientes diabéticos, hipertensos, e aí a gente tem dentro das patologias uma demanda muito grande de pacientes renais e assim por diante. Agora a gente está passando por um momento, por exemplo, de pandemia, onde se fala muito de ter o sistema imunológico fortalecido. Até que ponto a alimentação realmente fortalece o sistema imunológico da pessoa? Então, quando a gente pensa numa alimentação saudável,
né, e para aumentar essa imunidade, a gente tem que ter ali, dentro desse padrão, uma alimentação rica em vegetais, frutas, legumes, evitar nesse momento, principalmente agora que a gente precisa fortalecer essa imunidade, os alimentos industrializados, por causa da quantidade de química que tem ali, e aí com isso a gente pode ter uma estabilidade melhor dessa imunidade, evitando que a gente possa vir a ter, né, o contágio. Agora a gente está falando de alimentação. E tem um elemento que faz parte do dia a dia de todo brasileiro, que é o café. E nós temos aqui como oferecimento no nosso programa o Café Rei de Judá, que é um café daqui de Pinheiral, que representa o município de Pinheiral, que vem diretamente do sul de Minas Gerais, um café 100% arábica. E eu gostaria de te convidar para tomar um cafezinho comigo enquanto a gente continua batendo esse papo. Pode ser? Pode ser. Pense num café saboroso. Com grãos 100% arábica, o Café Rei de Judá tem um delicioso sabor equilibrado, levemente adocicado e com um aroma muito agradável. Com grãos do sul de Minas Gerais, o Café Rei de Judá é o primeiro café a representar Pinheiral. Disponível em embalagens de 250 gramas em diversos pontos de venda de Pinheiral e Volta Redonda, e ainda pela internet. Café Rei de Judá, um café forte e saboroso. No meu dia a dia, como no dia a dia de muitas pessoas, é um corre-corre para lá e para cá, e assim, a gente chega num restaurante que quer almoçar. Aí tem aquela variedade enorme de comida, como aqui no Varandão Grill, você chega ali, tem uma oferta gigantesca de comida. E dizem que a gente come com os olhos, né? Então, eu gostaria de saber da senhora qual é a montagem de um prato ideal para o meu dia a dia, um prato saudável e que também vai me sustentar para eu conseguir passar bem o meu dia. Então, hoje a gente recomenda, numa proporção de um prato, que a metade desse prato seja preenchida de vegetais e verduras, e a outra parte a gente divida em 3 momentos, onde eu vou colocar ali o grupo do carboidrato, o grupo das leguminosas, que são, né, o feijão, a ervilha, e eu vou colocar também o grupo da proteína, que é o grupo da carne, né? Carne, ovo, peixe ou frango. E que esse prato seja colorido. Agora, quando a gente fala de um prato saudável, falamos também da correria do dia a dia. E aí acontece que a gente sabe que aquela regra de horário de alimentação, a cada 3 horas, enfim, nem sempre é possível. Mas eu queria saber da senhora o seguinte: é realmente necessário, ou essa regra de horário, de comer a cada uma certa quantidade de horas, isso realmente faz com que a nossa vida seja mais saudável? Então, hoje a gente entende que não necessariamente a gente precisa comer a cada 3 horas, né? O ideal é a gente comer realmente no momento que a gente sente fome. Porém, se eu sou uma pessoa que tem um nível de ansiedade maior e eu fico dentro daquela ansiedade buscando o horário adequado para comer e eu compenso com essa alimentação, talvez a gente regrar os horários seja o mais adequado. Mas a gente sabe que tem pessoas que conseguem ficar 6 horas sem se alimentar e na hora que vão fazer sua refeição não sentem aquela necessidade de compensar por ter ficado um tempo maior sem estar ali com aquela refeição. E a gente está trocando uma ideia com a doutora Paloma Saldanha Campos, que é nutricionista. A gente vai dar uma pausa rapidinho, já já a gente volta com o segundo bloco de perguntas. Já que é para ficar em casa, que tal ficar bem acompanhado com as delícias do Varandão Grill? Temos várias opções para o seu almoço e à noite as melhores porções de carne e os melhores caldos. Se você ainda não conhece, vale a pena chamar pelo WhatsApp e solicitar o nosso cardápio. Varandão Grill, a sua melhor opção aqui ou na sua casa. Pense num café saboroso. Com grãos 100% arábica, o Café Rei de Judá tem um delicioso sabor equilibrado, levemente adocicado e com um aroma muito agradável. Com grãos do sul de Minas Gerais, o Café Rei de Judá é o primeiro café a representar Pinheiral. Disponível em embalagens de 250 gramas em diversos pontos de venda de Pinheiral e Volta Redonda, e ainda pela internet. Café Rei de Judá, um café forte e saboroso.
Todos os dias você vai ficar muito mais informado com o portal Trocando Ideia. Com notícias da sua cidade, do Brasil e do mundo, o portal Trocando Ideia traz um novo conceito em notícias de forma leve e agradável. Onde você estiver e a qualquer hora do dia, basta acessar do celular, computador ou tablet e ficar muito mais informado. Acesse agora mesmo trocandoideianoticias.com.br. A informação na palma da sua mão. E o nosso programa Trocando Ideia no YouTube é apresentado aqui desse espaço maravilhoso que é o Varandão Grill. O Varandão Grill, nessa quarentena, oferece para você a oportunidade de você pedir a sua alimentação aí na sua casa. É isso mesmo, o telefone está aqui na tela, você pode entrar em contato pelo WhatsApp e pedir. Olha, temos almoço e à noite porções de carne e caldos. De quarta a sábado, é só você pedir que o pessoal do Varandão Grill manda entregar aí na sua casa. Sejam bem-vindos de volta com a gente no programa Trocando Ideia no YouTube. E hoje estamos aqui trocando uma ideia com a nutricionista doutora Paloma Saldanha Campos, que já atua na área da nutrição há 11 anos e que também é diabética há cerca de 24 anos. Doutora Paloma, eu gostaria que a senhora conversasse um pouquinho com a gente agora sobre como foi, ainda quando criança, descobrir que era diabética. Então, quando abri o quadro de diabetes, né, não se falava muito sobre o que era o diabetes, né? Foi novidade para todo mundo da família, foi novidade para o meu pai. E aí, naquele período de adaptação. Antigamente, a gente não tinha a quantidade de insulina que a gente tem hoje, as variedades que a gente tem, né, as variedades de canetas, né, tamanhos de seringas, de agulhas. E aí, ali foi tendo uma necessidade muito grande de se aprofundar, né? E hoje a gente tem grande quantidade aí de informações através da internet. Então, descobri o diabetes na época que foi, né, diagnosticado o meu quadro de diabetes, foi muito difícil, porque a gente não tinha tanta informação, né? E aí uma novidade para o meu pai, para poder, né, se adaptar àquela situação toda, a forma de aplicações de insulina, horários, o que podia e não podia comer. Então, no primeiro momento foi dito que não podia comer nada que vinha debaixo da terra, não podia comer pão, né? Não poderia comer o que já estava acostumada a comer, né? E era uma nova adaptação, uma nova rotina. Então foi bem difícil. Só que hoje a gente sabe que tem bastante informação, a gente sabe que hoje as coisas já mudaram muito. E ainda assim, com bastante informação, uma das grandes preocupações quando se descobre que é diabética está ligada diretamente à alimentação, que é exatamente a parte que a senhora se especializou, que é na parte da nutrição para diabéticos. É muito comum a gente ouvir dizer, você é diabético, você pode comer isso, você não pode comer aquilo. Isso é verdade? O diabético realmente não pode se alimentar como outras pessoas? É necessário que ele chegue na mesa, está almoçando, está jantando com a família e a alimentação dele tem que ser diferente? Ou isso é um mito? Não, a alimentação de uma pessoa com diabetes é uma alimentação de uma pessoa que não tem diabetes. Só que a gente precisa ter um controle na quantidade desse carboidrato que essa pessoa vai estar comendo. O problema é que as pessoas que não têm diabetes hoje comem desregradamente com uma quantidade muito grande de açúcar e gordura. Então, acaba que isso confunde muito quando a gente fala do diabético, né? O diabético tem que ter uma alimentação diferenciada. Não, ele tem que comer igual à comida das pessoas que estão dentro de casa, uma comida normal que a gente chama, né? Onde a gente vai ter todos os grupos ali, porém com uma quantidade um pouco mais reduzida desse carboidrato. Bom, e por falar em alimentação, você fez nutrição e se especializou em nutrição para diabético. Eu queria saber se isso foi uma necessidade para te atender e ajudar outras pessoas ou foi uma mera coincidência? Então, a minha vontade foi fazer gastronomia. E na época não tinha um curso aqui na região, era fora. Então eu não pude fazer porque naquele momento meu pai não quis, né, que eu fosse. Por quem que ia cuidar? Como que ia ser meu tratamento lá fora? Então foi aonde eu optei em fazer a nutrição por um olhar também no meu cuidado. Só que quando eu fui estudar a nutrição, quando eu me formei, eu falei que eu não ia atender diabéticos, né?
porque ainda era tudo muito restrito pelo que a gente tinha de informações. E com o passar do tempo eu fui vendo que não, a gente poderia sim fazer diferente. Por que não ajudar o outro? Se lá atrás talvez eu não tivesse tido total informação, por que eu não pudesse hoje ajudar? Né? Então, hoje eu fiz a especialização dentro da área da nutrição específica para o diabéticos para poder ajudar. Né, e mostrar que eles podem sim comer. Né? E ao longo desses 11 anos de trajetória de nutrição, você encontrou muitas pessoas perdidas nesse caminho? Muitas que hoje, né, já aceitam diabetes, têm um olhar do diabetes um pouco diferenciado do que era lá atrás, né? Outras que ainda assim têm uma dificuldade, porque quando fala em diabetes, né, associa já com as injeções, né? E hoje eu falo que bom que sou diabética, porque tem doenças que a gente sabe que o tratamento muitas das vezes é um pouco mais complicado, né? O diabetes hoje, na verdade, se a glicose está alta, eu preciso aplicar a insulina na quantidade correspondente. Se a glicose está baixa, eu preciso me alimentar para que ela fique dentro do padrão da meta esperada, né? Bom, a gente está aqui no Trocando Ideia e o nosso oferecimento do café Rei de Judá, um café forte e saboroso. Vamos tomar um cafezinho enquanto a gente bate esse papo? E nós estamos aqui para falar do café Rei de Judá, um café forte e saboroso. E a Jane está aqui comigo para falar do café. Jane, fala para mim um pouquinho do café Rei de Judá. O café Rei de Judá é o primeiro que representa o município de Pinheiral. E nós temos muito orgulho disso, porque Pinheiral já foi uma fazenda de café, São José dos Pinheiros, e hoje é o Parque das Ruínas. O café Rei de Judá, ele vem do sul de Minas Gerais. Minas é o maior estado de produção de café do Brasil. Então nós fomos buscar em Minas, no sul de Minas Gerais, que é o maior estado produtor de café do Brasil, o nosso café Rei de Judá. É um café 100% arábico, então não tem mistura, e é um café de torra média, né, que proporciona para a gente um sabor equilibrado, levemente adocicado e tem um aroma muito agradável. Experimente! Jane, eu quero saber onde nós conseguimos encontrar o café Rei de Judá. Onde eu posso comprar para levar para minha casa? Hoje, nós temos disponível o café Rei de Judá em supermercados, padarias, mercearias de Pinheiral e também em Volta Redonda. E você também pode comprar pela internet, pelo site da Americanas.com, Submarino e também pelo Shoptime. Café Rei de Judá, seu café forte e saboroso. Doutora Paloma, você disse que lá atrás, no início, quando você mesma descobriu, há 24 anos atrás, a diabetes, era um pouco mais complicado, menos informações. Hoje, além de informações, a gente tem uma série de novas tecnologias, inclusive, ao que nos consta, você mesmo utiliza um pouco dessa tecnologia, que é não sei se tão famosa, mas a bombinha de insulina. Você pode falar um pouquinho para a gente dessas novidades hoje que o diabético já encontra nesse mercado para poder fazer o seu tratamento? Uhum. Então, hoje a gente encontra, né, uma facilidade no monitoramento dessa glicemia. A gente tem os aparelhos de destro, uma grande variedade hoje no mercado desses aparelhos. Quando eu abri o quadro de diabetes, existia uma fita que a gente colocava na urina, né, que era uma tira reagente para a gente medir essa glicemia, onde tinham os valores. E aí, dentro desses valores, onde constava de 200 a 300. A gente não sabia exatamente quanto que era, né? De 200 a 300 poderia ser qualquer valor, né? Então, hoje a gente tem essa variedade desses aparelhos de destro. Então, a gente tem os sensores, tem o Freestyle Libre, né? Que a gente consegue fazer um monitoramento dessa glicemia através do líquido intersticial. Ele traz um valor mais próximo dessa glicose. Como ele não é medido no sangue, então a gente tem um valor próximo, mas a gente consegue monitorar um pouco melhor pensando numa criança que a gente, né, tem que estar mais atento, até porque muitas das vezes a criança não consegue dizer o que ela está sentindo. Já evita um pouco de ficar furando o dedinho toda Furar hora. o dedo, né? A gente sabe que é um desconforto.
A gente tem, né, a questão das bombas de insulina. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem 2 bombas, 2 marcas, que a gente tem da Medtronic e da Roche, que é um sistema de infusão contínuo, onde o médico ele faz uma programação de insulina que a gente vai receber nas 24 horas e tem uma programação de bolos que a gente recebe de acordo com a nossa alimentação e o valor da glicose. Então, onde a gente informa o carboidrato, ele já tem um cálculo pré-estabelecido e é infundida essa insulina para a gente naquele momento. Ou seja, hoje, vida normal com toda a tecnologia. E é disso que eu queria conversar um pouquinho também, porque olha só, suponhamos que eu fui numa festa, festa de um amigo, cheguei lá, não tinha nada diet. E aí, o que eu faço? Fico isolado num canto, não posso comer nada, ou posso comer à vontade e depois eu consigo corrigir isso com medicação ou com a insulina? Então, é algo que o médico vai avaliar junto com o paciente, né? Porque cada um vai ter um perfil. Então, vamos supor que esse paciente tem um perfil de fazer contagem de carboidrato. Então, previamente, ele já fez os cálculos em casa daquilo que provavelmente ele poderia estar comendo, que a gente sabe que na grande maioria dos aniversários a gente tem bolo, tem salgadinho, né? Então, previamente, né, a gente já fez um cálculo do que mais ou menos a gente comeria, e lá a gente vai medir essa glicose e vai informar o tanto de carboidrato que a gente vai estar comendo. Então, ali a gente sabe o quanto de insulina a gente precisa aplicar de acordo com o que o esquema do médico fez para você. Cada paciente, em cada momento, ele tem uma dosagem diferente, né? E tem aqueles pacientes que têm dosagens fixas. Então, é um momento de conversar com o médico e falar, e o momento da festa? Como que eu faço? E aí o médico previamente já vai trazer, né, um cálculo para ele e vai dizer que ele precisa aplicar aquela dosagem de insulina, que seja no momento da festa, uma dosagem inicial, uma dosagem final, mas isso tudo é conversado, né, previamente, até para que ele não fique isolado nessa festa. Então, né? Também não precisa, além de não ficar isolado, as outras pessoas da festa, né, que de repente está assistindo, tem uma pessoa que é diabética na tua festa, ela também fala, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, você é diabético. Não precisa também ficar fazendo esse tipo de tratamento para deixar a pessoa se sentir indiferente aos outros, né? Muitas das vezes as pessoas elas trazem essa informação, você está proibido, você não pode. Aquilo inconscientemente coloca assim, já que eu não posso, eu vou comer. E aí a gente come além. Né? Às vezes escondido da gente mesmo. E aí, muitas vezes, vai passar mal e não vai dizer o porquê que está passando mal. Então, previamente, a gente já sabendo que vai para uma festa, a gente sabe o que vai ter lá, né? Uma festa de criança, a gente sabe que é muito doce, é uma festa num casamento, a gente sabe que tem um jantar. Então, vamos entender o que a gente vai comer, né? Por mais que a gente talvez não saiba exatamente o que vai ser servido, mas a gente já tem uma noção dessa festa, o que poderia ser servido, e a gente já tem uma ideia, né, de como a gente vai fazer essa abordagem de tratamento. Entendi. Doutora Paloma, pode ser que algumas pessoas que são diabéticas ainda tenham alguns medos ou se prendam ainda a alguns mitos desses. De repente, em casa, tem algum parente que está preocupado porque aquela pessoa em casa é diabética, não sabe como agir. Isso pode, isso não pode. A gente falou bastante sobre isso aqui no programa, mas eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para essas pessoas e se elas estão tendo alguma dificuldade, onde elas podem encontrar solução, informação, pode fazer propaganda também do seu atendimento, como que as pessoas podem fazer para te encontrar de repente e solucionar uma parte disso, porque tipo assim, sobreviver é muito ruim, é bom viver, né? Isso. E eu acho que o diabético ele tem o direito de viver bem, comer bem, se alimentar bem, estar no meio dos seus amigos também. Fala pra gente, qual a mensagem que você deixa para o pessoal? Então, eu acredito muito que nós, sendo, né, diabéticos, a gente tem sim uma vida normal, a gente pode sim comer normalmente tudo que em algum momento foi proibido, mas a gente sabendo a quantidade que a gente vai comer, né? Muitas das vezes também é a qualidade desse tipo de alimento, porque não é porque eu posso que eu também vou sair comendo desregradamente.
Mas caso tenha alguma dúvida, queira alguma, né, atendimento, uma informação, eu atendo no Centro de Diabetes Sul Fluminense. Fica localizado no Shopping 33, na Torre 4, 16º andar, ou no Centro Cuidar, na Unimed Volta Redonda. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Seja muito bem-vinda em outras vezes também para nós falarmos de outros temas do nosso programa. Muito obrigado. Obrigada. Doutora Paloma, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença com a gente no programa Trocando Ideia no YouTube e lhe dar de presente um oferecimento do Café Rei de Judá, o nosso patrocinador aqui do programa, uma embalagem de café para sua degustação na sua casa, junto com o Fábio. Manda um abraço para o Fábio, eu tenho certeza que ele vai gostar muito do café. Obrigada. E eu quero agradecer a você que esteve com a gente em mais um programa Trocando Ideia no YouTube. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de marcar no sininho para que você fique por dentro de tudo que acontece. Aproveite também para seguir as nossas páginas no Facebook, facebook.com/Portal Trocando Ideia e no instagram.com/Portal Trocando Ideia. E também acesse o nosso portal de informações, trocandodeianoticias.com.br, onde você fica sabendo de tudo que acontece na nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. Semana que vem estaremos de volta com o nosso bate-papo e dessa vez vamos receber o cantor sertanejo Jefferson Torres, que vai nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória e sobre os seus sucessos musicais. Até a próxima semana, pra gente trocar uma ideia.